A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Macaé Delas, nosso primeiro podcast do ano, primeiro podcast do Macaé Delas do ano. Eu sou Joyce Guimarães, jornalista e apresentadora da TV Câmara. O Macaé Delas é o programa mais feminino que a gente tem aqui, e aqui a gente traz mulheres incríveis que falam sobre temas importantes e relevantes para a nossa sociedade e para você também se descobrir, se reinventar, se ver dentro dos temas e das pessoas que a gente traz aqui. Antes da gente começar esse programa, antes de eu apresentar a minha convidada, eu vou pedir para você acessar a rede social da TV Câmara, aqui no YouTube, @Câmara de Macaé. Estamos no X, no Facebook e no YouTube. Agora eu vou, antes de mais nada, feliz ano novo. Falei que era o primeiro programa do ano, mas eu não desejei feliz ano novo, então eu desejo a você um feliz ano novo que seja extraordinário. E eu vou para o nosso assunto extraordinário, importantíssimo, com uma pessoa incrível, uma mulher maravilhosa, que entende tudo, Jéssica com K, Celestino. Ela é coordenadora de saúde da população negra e a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da população negra. Ela tem uma história incrível com isso, a vida dela é movida em torno da saúde da população negra e a gente vai conhecer um pouquinho. Tudo bem, Jéssica? Oi, tudo bem. Prazer em te conhecer, prazer em te receber aqui. Primeiro eu vou pedir para você falar um pouquinho de você, Jéssica. Você é enfermeira, é isso mesmo? Boa tarde, Joyce. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada em estar aqui para falar um pouquinho da minha trajetória e do que eu faço aqui no município, né? Então, me apresentando. Eu sou enfermeira formada pela UFRJ, aqui de Macaé, Campus Macaé. Sou mestranda em Políticas Públicas e Direitos Humanos, também na UFRJ, só que no Campus Praia Vermelha, né? E falo sobre saúde da população negra desde a minha graduação. Então, o meu TCC foi falando sobre violação de direito a essa população e a minha trajetória no mestrado também é falando sobre a violação de direito dessa população e também estudando um pouco do currículo das universidades federais que não tem na sua ementa disciplinas que falem sobre saúde da população negra. Nossa! Isso é inexistente. Então, hoje eu também estudo o currículo das universidades, porque durante a minha graduação eu senti muita falta de ser falado sobre isso. Eu descobri a política no final da graduação, então eu venho desde esse momento pautando que isso precisa ser feito, falado e que as pessoas que estão se formando, não só os enfermeiros, mas todos os profissionais da saúde, tenham disciplinas que sejam obrigatórias, falando sobre a saúde dessa população que tem algumas peculiaridades diferentes de outras populações. E a enfermagem, né? Que acaba tratando todo mundo como igual, sendo que somos diferentes. Sim, eu sou formada em enfermagem, mas a minha ideia é que todos os cursos, né, que tratam a área da saúde, que formam profissionais de saúde, enfermagem, medicina, farmácia, nutrição, todos os demais cursos tenham disciplinas que falem sobre isso, para que a gente forme pessoas que já saiam da universidade com letramento racial e saibam tratar essas diferenças que existem entre brancos e negros, doenças que são mais prevalentes nessa população e sem contar que há um racismo que é institucional. Então, esses profissionais precisam compreender esse racismo institucional, esse racismo estrutural, ter uma educação antirracista para, quando se formar, saber lidar com a diferença dessa população. Nossa, realmente você pensar nisso é algo que te deixa um pouco impactada. Sim. Então eu vou começar com a pergunta: por que é tão importante hoje falar sobre a saúde da população negra? Então, por que eu entendo, e não só eu, o Ministério da Saúde também, entende que é importante falar sobre isso?
há uma política nacional de saúde integral da população negra, que ela foi criada no ano de 2009, ou seja, 16 anos dessa política. E nós temos no Brasil cerca de 5.529, se eu não me engano, municípios. E desses 5.000, 2.400 ou 2.300 começaram a implementar nos seus municípios ações que envolvem o que essa política prega. Não necessariamente implementaram o programa, mas ações que estão registradas na política. Então, a gente nota que há necessidade de se falar sobre, de implementar um programa sobre, porque a gente tem uma política que tem 16 anos de atraso. Porque não exatamente, ela está em desuso, ela não foi implementada e os que estão iniciando ações não estão sendo implementados da forma adequada que essa política solicita. Né, de uma forma que seja um programa de saúde da população negra, um programa municipal falando sobre isso, implementando ações de promoção, prevenção sobre essa população. E por que também continuar falando sobre isso mesmo com essa política atrasada? Porque os índices de saúde da população negra são os piores. Ou seja, os maiores índices de óbito, de mortalidade infantil, de mortalidade de gestantes, de hipertensão, de óbito por violência, violência urbana, todos os índices para a população negra, para a saúde da população negra, são sempre os maiores. Então, a gente tem uma política que tem 16 anos, e poucas ações são feitas para minimizar esses indicadores de saúde que são alarmantes quando comparados com a população branca. Eu vou aproveitar que a gente já chegou um pouco quente aqui, mas você é coordenadora aqui em Macaé da saúde da população negra, não é isso? Sim, nós temos o programa... Desculpa. Eu quero saber como que você atua na construção dessa pauta no município. Como que funciona o trabalho de vocês? O Programa de Saúde da População Negra no município, ele já existia no organograma da Secretaria de Saúde. Né? Só existia no organograma. O programa não era efetivo, não tinha ações. Então, a gerente de Vigilância em Saúde, que é a Daniela Bastos, que infelizmente não pôde estar presente, ela colocou o programa para funcionar, para ser efetivo e ter ações no município. Né? Por que isso aconteceu? A Daniela, junto com a Franci Barros, que é a coordenadora do DIAD, que é uma divisão de informações e análise de dados do município, fizeram um diagnóstico situacional e verificaram esses indicadores que eu acabei de te falar, né, que são os piores para a saúde da população negra. Depois eu posso até falar algumas porcentagens de alguns desses indicadores, sim, tanto no âmbito hospitalar quanto no âmbito... Acho que daí as pessoas têm um pouco de... Sim, para compreenderem um pouco melhor. Exato. Então, elas fizeram esse diagnóstico situacional do município e entenderam a necessidade de se criar o programa e implementaram, né, esses indicadores, desculpa, a palavra não seria implementar, pegaram esses indicadores, criaram um seminário para poder divulgar o que estava acontecendo no município, qual era a realidade do município, e a partir desse seminário foi criado um GT, que seria um grupo de trabalho voltado para a saúde da população negra. Que legal! Aí esse GT, ele é composto por pessoas de diversas áreas, né? A partir desse momento, a Dani me conheceu e me convidou para assumir a coordenação junto com a Rosana, que é a Rosana Feliciano, é uma coordenação compartilhada, né, comigo e com a Rosana. Então, eu faço parte desse grupo, desse GT, e coordeno o Programa de Saúde da População Negra aqui do município, né, viabilizando o que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, é uma política nacional, o que ela voga, o que ela versa. Então, a gente traz essa política para o município, construindo, junto com o GT, as ações que o programa vai desenvolver ao longo do ano. O programa é um neném, ele nasceu em 2025, como eu falei, ele já estava no organograma, mas ele se tornou efetivo em 2025 com a
Eu digo que foi com a batuta da Daniela Bastos, né? Então, a partir disso, a gente começou a ter algumas ações no município a fim de reduzir esses indicadores. Eu acho que tem muita desinformação ainda em relação ao tema, não tem? Sim, tem. Inclusive dos profissionais de saúde, que não entendem a necessidade de se falar sobre isso. E muitos até falam, mas por que falar sobre saúde da população negra? Mas porque é um programa para falar só sobre negros e os brancos e as outras pessoas. Todas as outras pessoas também são contempladas ao momento que eu falo sobre a saúde dessa população. Até porque o SUS, ele é para todos. Só que a visão de muitos profissionais e a atitude desses profissionais com essa população é completamente diferente. E não deveria. Verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Você tinha colocado como tema central da nossa conversa um ponto de anemia falciforme. É uma doença negra? Como que funciona? Anemia falciforme? Porque a falta de conhecimento deixa a gente assim, né? Sim, sem problema. O que acontece? A anemia falciforme, ela é uma doença prevalente na população negra. Aqui no município tem um programa que fala especificamente sobre isso, né? Que está sob a coordenação da Mirna, uma excelente profissional que está à frente desse programa. Então, sim, é uma doença mais prevalente na população negra, né? Tem a doença falciforme e os traços falcêmicos, que são coisas diferentes. Eu posso ter a doença e eu posso ter o traço. Quem tem o traço não necessariamente desenvolve a doença, que vai criar vários sintomas, como, por exemplo, deixar a pessoa com muitas dores e ter internações frequentes. Jéssica, eu entendi mais ou menos que há uma desinformação muito grande até quanto à saúde da população negra, há um despreparo. E você também colocou como um tema central anemia falciforme. O que é anemia falciforme? Há desinformação sobre isso? Explica um pouquinho sobre esse assunto. Então, a anemia falciforme é sim uma doença mais prevalente na população negra. Ela é uma doença genética e também ela é hereditária, que ela altera os glóbulos vermelhos. O que seriam esses glóbulos vermelhos? São as hemácias no sangue. Então, essas hemácias, elas ficam em formato de foice. O que acontece? As hemácias, elas são todas redondinhas, né? Redondinhas e mais achatadas no meio, que é ali que elas vão carregar o oxigênio para o corpo. E as pessoas que têm anemia falciforme, ela fica exatamente como uma foice, igual um feijãozinho, né? Em formato de feijão, em formato de foice. Então, a gente vai ter uma alteração. Exatamente, uma alteração, né? Podendo criar alguns bloqueios. Desculpa. Podendo bloquear alguns pequenos vasos, né, sanguíneos, que vão criar crises de dor nessas pessoas, que podem levar, né, a internações frequentes, a anemias severas, né, infecção, dano em alguns órgãos. Então, é uma doença que precisa realmente de um tratamento, de um acompanhamento. E aqui no município, a gente tem o programa de anemia falciforme, que é coordenado pela Mirna, e a gente também tem essa parceria com o Hemorrio, que esses pacientes são acompanhados aqui. A gente tem todo o suporte aqui de um hematologista muito bom e todos os profissionais para fazer o acompanhamento adequado dessa população, mas também essa população pode ser direcionada e é direcionada para o Hemorrio sempre que necessário. Esse grupo da população negra que tem anemia falciforme tem algumas vacinas que são necessárias, que a gente chama de vacinas especiais, que não fazem parte do calendário vacinal, né, dessa criança, vamos botar assim, e precisa de algumas vacinas especiais. O município concede essas vacinas. Isso é bem legal. Fazendo a solicitação, tem um prazo, a gente informa direitinho quando chega para ela vir fazer essa vacina, não precisar pagar, porque o SUS concede. E é fácil diagnosticar? Sim, é diagnosticado no teste do pezinho. Nossa! Isso é muito interessante. Muito, e muitas pessoas não sabem.
realmente tem uma desinformação. Então, por isso que é importante falar sobre a saúde dessa população, sabe? E não só a anemia falciforme, a hipertensão, por exemplo. A hipertensão é uma doença que ela é predominantemente da população negra. E tem uma explicação por isso. A hipertensão, sim. A pressão alta, né, para que todos consigam entender o que é a hipertensão, é a pressão alta, é uma doença prevalente da população negra. Por quê que a gente desenvolveu a pressão alta? Vamos voltar muitos anos na história, falando da escravidão, navio negreiro, tráfico de pessoas, né, dos escravizados, dos escravos vindo para o continente americano, né? Como que acontecia isso? Essas pessoas eram colocadas nos porões dos navios, isso todos nós conhecemos um pouquinho dessa parte da história, né? E essas pessoas não tinham alimentação, não tinha água potável para beber. Então eles bebiam água do mar, essa água salgada. E as pessoas que desenvolveram o gene que suportava beber água salgada e não morrer, porque muitos morriam e eram jogados no trajeto, era jogado no mar, né, no caminho até a chegada no continente. Essas pessoas que conseguiram desenvolver um gene que suportava essa água do mar, essa água salgada, sobreviveram. E posteriormente, chegando nos dias atuais, essas pessoas passaram para as demais pessoas com a miscigenação esse gene da pressão alta, da hipertensão. Então, por isso que os negros têm mais prevalência em ter pressão alta do que brancos. Não significa que brancos não tenham. Vão ter, sim, pela miscigenação. Porém, é uma doença prevalente em negros, por essa questão. Olha, nossa, que complexo. É muito mais embaixo. É, o buraco é muito mais embaixo. Eu não ia falar uma coisa. É bem isso. A gente vive uma questão de desigualdade muito grande, né? Muito grande. Quais são as principais desigualdades que atingem a saúde da população negra? E nós temos vários. O que acontece? O Ministério da Saúde, ele entende que existem determinantes sociais e determinantes de saúde e algumas iniquidades em saúde. A grosso modo, o que seria isso? Seria essa diferença, como você falou, essas desigualdades que são tanto sociais quanto em saúde para populações diferentes. Então, a política foi criada com o intuito de minimizar, de reverter essas iniquidades que foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde. E uma delas, a principal que causa esse adoecimento, é o racismo. Então, o Ministério da Saúde reconhece que o racismo e o racismo institucional, que tem diferenças, eu posso depois explicar essa diferença de racismo institucional, estrutural, interpessoal, enfim. Então, o Ministério da Saúde, ele reconhece que esse racismo cria o adoecimento e que essa população ela é vulnerabilizada. Então, a população negra, por exemplo, tem altos índices de tuberculose. Aqui no município, a gente tem 88% da população negra que é sujeita... 88, é muita coisa. E por que disso? Isso é muito bem explicado. A tuberculose, ela é uma doença que ela precisa ser, não vou dizer que ela precisa, ela é passada porque a gente mora em locais que é aglomerado, que não tem ventilação, que não tem iluminação. Uma casa perto da outra, uma casa em cima da outra, que seria uma comunidade, por exemplo. E esse vírus vai ficar ali, naquele local. E não vai ter ventilação, exatamente, circulando para evitar com que isso aconteça. Então, a população negra, ela é marginalizada, vulnerabilizada. As condições de renda, né, de salário, de moradia, de alimentação dessa população é menor se comparada à população branca. Isso já é sabido e consta no IBGE. Então, essa população tem menos renda, tem menos dinheiro, tem menos alimentação, a moradia é insalubre, muitas sem saneamento básico. Então, justifica esse indicador, esse índice, na verdade, de 88% Isso é muito alto. de contaminação por tuberculose.
é muito alto. Então, a ideia do Ministério da Saúde, quando criou essa política, é mostrar exatamente essas disparidades de saúde, essas desigualdades, esse abismo, vamos botar assim, entre um e outro, e tentar reverter essa situação. Como? Com ações que vão levar ao conhecimento dessa população, à informação dessa população e dos profissionais, na ideia de conscientizá-los para a gente conseguir reduzir, minimizar, exatamente, melhorar de alguma forma a saúde dessa população. Você falou que até há uma resistência, né, das pessoas sobre a questão da saúde da população negra. Por que você acha que há essa resistência, Jéssica? Eu acredito no racismo mesmo, né, tanto no racismo estrutural quanto o racismo institucional. Mas para responder essa pergunta, eu acredito que o racismo estrutural, o que seria isso? É aquele racismo que está na estrutura, na base da sociedade, né? Que entende que esse grupo da população ele é inferiorizado. Né? Então, eu acredito que os profissionais, não porque eles querem, mas porque eles foram ensinados, exatamente, eles cresceram e foram ensinados que isso é o natural. Então, é exatamente o que você falou, a ignorância dessas pessoas, a ignorância que é a falta de conhecimento, de entender, como eu estou trazendo aqui um pouquinho da história, né? Um pouquinho dos índices, dos indicadores, o que essa população tem de diferente de outras e por que é tão necessário falar sobre. Então, o racismo estrutural, ele é a base para que essas diferenças aconteçam. Mas sabe o que me choca? Você pensar na população, uma população ignorante que de repente não tem esse conhecimento, até você consegue entender. Agora, quando você vai um pouco para a esfera da saúde, você lida com pessoas que estudam ciência, que é uma coisa que se estuda o corpo humano, sabe? Enfim, há uma gama de estudos em relação a isso. Para mim é um pouco chocante mesmo imaginar que haja resistência dentro de profissionais de saúde em tratar a diferença de doenças, né, que sejam as doenças de negros, até porque há diferenças em tudo, né, a melanina e tudo mais. Eu não entendo muito porque eu não sou profissional da saúde, mas me choca. Sinceramente, me choca saber que há 16 anos a gente tem políticas que estão adormecidas, em desuso, principalmente tendo conhecimento de que a saúde lida com ciência. Sim, exatamente. Então, assim, para tentar exemplificar um pouquinho isso que você acabou de dizer, tem alguns artigos científicos, isso não é da minha cabeça, não é Jéssica dizendo, tem artigos científicos que informam que, por exemplo, na gestação, quando você vai para cesárea, você precisa de uma dose X de um analgésico para que você não sinta dor durante o parto, certo? Sim. Então, esses artigos mostram que muitas mulheres negras recebem uma dose menor de anestesia, porque subentende que ela tem mais resistência à dor. Então, ela pode receber menos anestesia porque ela é mais forte do que as demais mulheres. Logo, não tem a necessidade de usar mais anestesia nessa mulher porque ela resiste mais à dor. Mas cadê essa informação comprovada de que nós temos mais resistência do que outros? Não tem. Isso é um achismo. Então, nós somos sempre negligenciados, entende? Por isso que eu trouxe esse panorama para conseguir explicar um pouquinho melhor que sim, estudamos ciências, somos profissionais de saúde, mas já tem no imaginário... Muitas vezes estuda aquilo que quer estudar. Eu não vou nem dizer que estuda aquilo que quer, mas você já cria essa imaginação pré-concebida de que essa população é mais resistente por N motivos. Nossa. Então você acaba tratando essa população de forma diferente. É racismo, exatamente. Então, assim, o Ministério da Saúde reconheceu isso, que esse racismo adoece pessoas e que isso precisa ser melhorado. Como? Com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, essa política, ela traz um norte
Vamos botar que ela seria a Bíblia a ser seguida sobre essa questão. Então, ela traz tudo que um município precisa fazer para implementar essa política, e os gestores, que a Daniela foi brilhante nessa questão, em identificar o problema do município, que a gente chama de diagnóstico situacional, criar o programa, ou seja, implementar o programa e seguir à risca o que essa política traz, a fim de minimizar esses indicadores. Por exemplo, eu falei que ia trazer alguns dados, né? Eu até ia perguntar agora, a situação de Macaé dentro dessa... Não tá legal não, mas a gente tá aqui a fim de melhorar isso. A Rosana Feliciano criou, né, junto do GT, esse folder que eu vou deixar aqui para vocês. E a gente tirou do diagnóstico que a Fran e a France Barros e a Daniela realizaram. Então, nesse folder tem alguns indicadores, que é o que eu vou ler para vocês. Aqui, em âmbito ambulatorial, 87% dos hipertensos atendidos são pretos e pardos. 57% dos casos de infarto agudo do miocárdio é da população negra. 91% dos casos de insuficiência cardíaca são de pretos e pardos. 90% dos casos de pneumonia, pretos e pardos. 90%. 90 e? 90%. 90% redondo. 90% redondo. 88% dos casos de tuberculose, população negra. Muita coisa. 98% dos casos de sífilis congênita em crianças, população negra. Nossa, eu fiquei até arrepiada agora. São indicadores assim, ou melhor, são índices, são porcentagens muito grandes. Gente, é muito grande. A população negra, ela é a metade da população. Pelo IBGE, somos 56,4%, se eu não me engano. Então, você então calculou, é uma porcentagem muito grande. Cerca de, vamos botar, 86% da população negra sofre com essas doenças. Sofre com essas doenças. Em âmbito hospitalar, 75% dos casos de diabetes mellitus é da população negra. 84% dos casos de hipertensão, e eu expliquei um pouquinho o porquê da hipertensão, né? Um pouquinho da história, é da população negra. 94% das deficiências nutricionais é da população negra. 95% dos casos de leucemia linfóide é da população negra. 85% dos casos de pré-eclâmpsia em gestantes, 82% dos casos de hipertensão gestacional, 80% dos casos de diabetes na gravidez. Então, são números muito alarmantes e são nossos, são do município, que precisam ser revistos. Eu não estou falando desses indicadores, dessas porcentagens a nível nacional. É nosso, é municipal, e isso precisa ser revertido. Me deu uma sensação aqui agora, porque passa um monte de dúvidas pra gente, né? Inclusive, eu ia perguntar para você por que a população negra sofre mais com essas doenças, mas assim, me bateu assim, automaticamente a sensação de que é um pouco de negligência, né? Posso estar enganada, mas para poder você olhar os índices assim tão gritantes. Então, o que acontece? O que a gente consegue ver, tanto no panorama nacional, quanto trazendo para a nossa realidade local? Essa população, ela tem menos acesso aos serviços de saúde. Então, logo, elas sempre serão a população mais afetada, né, com problemas de saúde. Então, eles têm menos acesso por diversos motivos, né? Muitos deles por renda, por local em que reside. O SUS ele não cobre 100% do nosso município, ou seja, a gente não tem estratégia de saúde da família em todo que cubra 100% do município de Macaé. Muitos desse grupo da população, né? Essas pessoas negras, tem acesso à estratégia de saúde da família porque tem no bairro em que reside, mas
essa pessoa, vamos supor que ela trabalhe até as 18 horas. Fecha 5 horas. A estratégia fecha 5, algumas fecham às 18. Mas se você sai às 18 do seu trabalho, como que você vai ser atendido se você não consegue chegar? Então, o acesso dessa população, ela é restrito. Não é porque não tem saúde, não é porque não tem estratégia, não é porque não tem profissional. É porque a forma de trabalho dessa pessoa até a chegada ao serviço, ela é, não vou nem dizer negligenciada, mas ela é comprometida, né? Essa é a palavra, ela é comprometida. Aí a gente falou aqui de uma porcentagem sobre deficiência nutricional. Por quê? Por causa da renda. Tem no IBGE, exatamente, tem no IBGE falando exatamente sobre essa questão da deficiência nutricional relacionada à renda. Se eu recebo menos, eu vou gastar menos no mercado, porque eu tenho outras coisas para pagar, né? Então, eu vou pagar o aluguel, vou pagar a luz, eu vou pagar a água e a comida eu vou comprar o básico. Ou eu não vou comprar nem o básico, mas eu vou me alimentar em vez de tomar um café da manhã recheado, vamos botar assim, né? Uma mesa, né, com queijo, presunto, frutas, pão, leite, enfim, farta. Eu vou comer uma coxinha no ponto de ônibus quando eu estiver indo para o trabalho com um Guaravita, porque é mais barato. Eu vou comer o que eu tiver a condição de comprar, para minimizar o que eu estou sentindo naquele momento, que é fome. Então, os indicadores e a porcentagem de deficiência nutricional dessa população é grande, porque eu comparo tanto um problema de saúde com um problema social. Então, quando eu linko esses dois, eu tenho números que são gritantes para essa população, não só de deficiência nutricional, mas como um todo, porque eu preciso falar da população negra baseado também naquilo que é social. Ô, Jéssica, eu fiquei muito curiosa para poder saber qual que é o papel do SUS no enfrentamento dessa desigualdade, mas também qual é o nosso papel nisso? Então, eu costumo dizer que nós, como sociedade, precisamos aprender a não só não ser racista, mas ser antirracista. Qual é a diferença disso, né? Não ser racista é quando eu não compactuo com o racismo, eu não aceito que falem mal ou inferiorizem um negro do meu lado. Mas quando eu sou antirracista, eu combato, eu luto, eu brigo. Então, eu tô na linha de frente para resolver. Ou mesmo que eu não esteja na linha de frente, eu defendo. Então, eu entendo que nós precisamos ser antirracista para poder resolver essa problemática. E agora falando do SUS, qual que é o papel do SUS? Então, o papel do SUS vem com esta política, né? Vem com a implementação desta política que foi criada em 2009, na tentativa de minimizar esses determinantes de saúde para que a gente consiga melhorar esses indicadores de saúde dessa população. Por exemplo, surgiu no Rio, se eu não me engano, no Rio, mas também tem na Fiocruz em outros estados, o Observatório de Saúde da População Negra. Ele foi lançado ano passado. Esse observatório tem como objetivo fazer o monitoramento e a avaliação nos municípios quanto à implementação dessa política. Então, assim, o SUS e as pessoas que trabalham, que são militantes e que estudam essa violação de direito à população negra, está muito empenhado em fazer com que essa política seja implementada em todos os municípios do Rio. Que bom! Exatamente. Então, assim, tem uma gama de pessoas que lutam por isso, justamente por entender que estamos atrasados. São 16 anos de uma política que não está sendo implementada na sua totalidade. E a gente precisa avançar, né? A gente precisa avançar, a gente está muito atrasado. Então, o SUS está comprometido em fazer com que esta política seja implementada em sua totalidade e não em uma porcentagem dos municípios do Rio ou em algumas ações que são colocadas no plano municipal
para dizer que tem, dizer que faz. Né? Exatamente. E quais são as ações que esse plano contempla? Então, aqui no município, né, a gente tem o programa, como eu falei, o programa é novo, o programa é um bebê, tá engatinhando ainda, mas a gente tem algumas ações, inclusive a gente fez já em 2025 algumas pequenas ações, eu até trouxe, né, o dia e o que foi feito, depois eu pontuo aqui, mas a gente já tá com uma agenda para 2026 bem recheada de ações que a gente quer implementar, porque antes de tudo a gente precisa mostrar para a população que esse programa existe, a gente precisa mostrar para os profissionais como lidar com essa população. Então, uma das ações do programa para 2026 é fazer um letramento racial com os profissionais, iniciando pelos agentes comunitários de saúde. Em paralelo, fazer também com os gestores das estratégias de saúde da família de Macaé, né? Falando para os enfermeiros, falando para os médicos, falando para todos os profissionais de saúde, mas a gente vai iniciar com os agentes comunitários e depois escalonar para os gestores, que eles precisam entender essa questão que o Ministério da Saúde traz, que é esse racismo, entender a importância do preenchimento do quesito raça-cor, porque sem o preenchimento eu não tenho dados e a ausência de dado é um dado importante, porque se eu não tenho dado eu mostro que aquilo não está sendo feito. E se eu não sei como está sendo feito, eu preciso melhorar e fazer da forma adequada. Então, uma das primeiras ações que estamos fazendo em conjunto com o GT, né, é a questão do letramento. Então, a gente tem diversas ações, mas a gente entendeu que o letramento... Primeiro mostrar para a pessoa o problema, ensinar como que trata, como que... Isso aí. Por que você resolveu entrar, assim, como militante nessa causa de saúde? Eu sei que você fez enfermagem, você foi para fora para palestrar. Por que você resolveu ser militante mesmo? Porque enfermeira, você é negra, muito bonita. Muito obrigada. A gente subentende, né? Mas assim, subentender é diferente de você ter dados e saber a informação Sim. correta. Por que você resolveu assumir essa causa? Primeiro porque eu sou negra, sou uma mulher negra, né? E antes de ser enfermeira, de estudar sobre isso, de entender um pouquinho sobre a fisiologia humana, eu sofri muito racismo. Eu passei muito por isso. Então, quando eu cheguei na graduação, a gente estuda sobre saúde da mulher, a gente estuda sobre saúde do homem, saúde da criança, a gente estuda idoso, a gente passa por todas as fases da vida e todas elas sem recorte racial. Então, a minha vivência como mulher negra me fez brigar por isso na faculdade. Porque como eu sofria isso lá fora, eu queria minimizar isso daqui para frente. Então, quando eu cheguei na faculdade e não me deparei com algo que me fizesse pensar sobre isso, ou que fizessem outras pessoas pensar sobre isso, foi onde mudou uma chavezinha na minha cabeça. Eu falei, gente, como assim? Não tem ninguém falando sobre isso? Como que não tem ninguém? Não, tem que ter. Você já tinha conhecimento? Então, não. Eu tinha zero conhecimento. E eu fui buscar esse conhecimento, que foi quando eu descobri a política, que foi quando eu descobri o Comitê de Saúde da População Negra do Rio, que foi aonde eu conheci muita coisa sobre a saúde da população negra, fazendo parte do Comitê de Saúde da População Negra do Rio de Janeiro, né? Até porque eu morei em Niterói durante muito tempo da minha vida e me mudei para Macaé quando eu vim fazer a faculdade aqui. Eu me formei na UFRJ Campus Macaé. Então, quando eu cheguei aqui e não vi essa representatividade, eu me choquei, eu achei muito estranho. Eu não tive professores negros durante a faculdade, eu não tive disciplinas que falavam sobre isso. Então, acho que bem no finalzinho assim da faculdade que eu tive entrou uma professora negra que movimentou um pouco sobre curso de extensão falando sobre isso, e eu fui meio que me encontrando, e aquilo foi exatamente, foi fazendo sentido para mim.
Na nutrição tem professoras negras, a professora Ruth, por exemplo, é uma professora maravilhosa, é militante, a professora Alec também, que fala sobre isso, mas ainda assim eu não tive uma disciplina que falasse sobre isso. Então eu contestei, eu reclamei, eu bati na tecla, assim como outros alunos também fizeram isso. Por que eu falo sobre saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança, mas eu não tenho um recorte de raça? Porque a mulher negra tem uma peculiaridade diferente da mulher branca. Tem violências que são acometidas a essa mulher que não é acometida a população branca. Tem doenças que essa mulher tem que não tem o branco. Por que eu não tenho recorte de raça quando eu falo dessa população? Porque quando eu vejo os livros didáticos, eu só vejo corpos brancos, eu não tenho corpos racializados. Então, eu comecei a questionar. E esse questionamento que me levou a estudar sobre isso. Então, eu defendi isso no meu TCC, falei sobre isso, procurei buscar coisas sobre isso. Então, escrevi artigos sobre isso, porque eu costumo dizer que isso é o meu bebê, é o que eu amo fazer. Então, eu não sei se eu estou exatamente onde eu gostaria de estar, mas eu estou implementando aquilo que é uma verdade para mim. Quer dizer, você vivia uma realidade sem representatividade. Exatamente, né? Isso. Qual foi a sua sensação de não ter representatividade? Falando para outras pessoas, outras mulheres negras, pessoas que de repente vão assistir e podem estar passando. Durante a graduação, nesse momento? Durante a graduação, vendo hoje em dia o sistema de saúde. Para mim foi, como eu posso dizer, triste, desestimulante, porque eu entendia que quando eu chegasse na universidade eu ia ver... Meu pai falava que eu via o mundo como fosse cor-de-rosa, né? Que tudo era lindo, que tudo eram flores. Na verdade, não. Eu me deparei com um mundo muito diferente daquilo que eu esperava. Então, para mim, aquilo foi frustrante. Não ver os meus ali, não ver os meus representados e não estudar sobre. Então, eu busquei por mim mesma essa informação, né? Hoje a gente tem uma disciplina na UFRJ, inclusive, que não é obrigatória, é eletiva, mas fala sobre isso, dá a possibilidade desses alunos aprenderem um pouco sobre isso. Mas a minha realidade, eu não tive essa disciplina, nem obrigatória e nem eletiva. Então, eu realmente ficava frustrada em perceber que eu não tinha esse recorte e que eu precisei buscar por mim mesmo para poder falar sobre, para poder entender, para poder lutar e questionar, mas questionar embasada no que eu estava falando. Então, eu busquei essas informações, me especializei, tem um curso na Fiocruz que é voltado para direitos humanos e saúde, que ele fala exatamente com um recorte racial. Legal. Fiz e sou mestranda em políticas públicas e direitos humanos e estudo isso e busco levar essa informação por onde eu for, por onde eu estiver. Eu quero que todo mundo entenda a diferença de saúde da população negra para a população branca, como que a gente pode melhorar isso, quais são os indicadores que mostram essas alterações, o que pode ser feito, como pode ser feito. Eu preciso enaltecer o trabalho da Daniela Bastos, que é a gerente de saúde, a gerente da Vigilância em Saúde do município, que teve essa iniciativa em fazer com que o município tenha o programa, implementar o programa no município para a gente tentar reduzir e melhorar esses indicadores de saúde dessa população, a fim de levar essa informação para esse grupo, essa parcela da população, que é a metade da população, né? Tanto de Macaé quanto da população em geral. Então, eu acho que é isso. É uma missão, é uma pedreira aí que você vai enfrentar. Exatamente. Mas a gente vai conseguir. Eu acredito que vai dar certo. Eu acho que tendo o apoio público já é um grande avanço, né? Você tendo políticas públicas que consigam dar um pouco de atenção a isso já é um grande avanço. Sim, exatamente. Jéssica, o nosso programa já está chegando ao final. Mas eu vou te agradecer imensamente pela sua participação, por tudo que você trouxe de informação pra gente aqui, que eu acho que ainda pouco, né? A gente precisa mesmo do letramento. Todo mundo, né? Profissional de saúde,
população civil, Sim, todo a mundo. sociedade como um todo. A sociedade como um todo precisa realmente desse letramento. E nossa, eu só tenho a agradecer por tudo que você falou aqui, pela sua entrega, principalmente para poder você ter me dado a oportunidade de, no final, falar um pouco da sua experiência. O que fez você assumir essa bandeira e lutar por tantas outras pessoas, que é uma luta solitária, mas que agora você está conseguindo ter com quem caminhar. E eu desejo sucesso. A gente, antes de conversar, a gente falou sobre um pouco de expectativa, e a minha expectativa é que você rompa, é que você viva o extraordinário, é que esse ano seja um ano para você de conquistas, de avanço, que você consiga realizar tanto na esfera profissional e pessoal tudo aquilo que você almeja, e que esses planos que você tem de contribuir com a sociedade negra, que acaba contribuindo com a gente também, que isso Sim. melhora a gente, se concretizem. Vou pedir para você deixar suas considerações finais. E foi rápido, viu? Verdade. Eu tava bem nervosa, não vou mentir, né, em falar um pouquinho sobre isso, porque por mais que você estude, que você conheça, que você saiba aquilo que você tá falando, dá um nervosismo, né, estar aqui falando sobre isso. Mas eu realmente agradeço, me sinto lisonjeada em poder estar aqui participando desse podcast, falando um pouquinho sobre a minha trajetória como mulher negra, como militante, como estudante e agora como profissional, coordenando um programa, né, que antes de mim, né, tem uma gerência assim maravilhosa, espetacular. Então, assim, fico muito feliz em poder falar sobre isso, em poder trazer para a população e para os demais profissionais a importância de se falar sobre a saúde dessa população e o porquê de se falar sobre isso. Não é uma coisa que Jéssica quer que seja feito, mas é algo que é reconhecido pelo Ministério da Saúde, que tem uma portaria que fala sobre isso, que tem uma política de 16 anos que vem batendo nessa tecla, tem um observatório que está em cunho dessa questão da avaliação e do monitoramento. Então, realmente, a ideia de falar sobre a saúde da população negra se faz muito importante nesse momento e vai se fazer importante até que a gente consiga melhorar esses indicadores, esses índices e equiparar, né, essa questão dessa população e trazer equidade em saúde para todos. Entender que o que está na Constituição, que fala que saúde é um direito de todos, seja fidedigno, que seja realmente um direito de todos e que todos sejam tratados de forma, não vou dizer igual, mas igualitária, equitativa, né? Cada um dentro da sua necessidade e recebendo o suporte que realmente necessita. Então, como você disse, é uma missão difícil, árdua, mas é uma missão linda de tentar transformar a realidade que a gente vive diante daquilo que a gente tem, né, de ferramentas. Então, eu estou aqui tentando, né, junto com as pessoas que estão comigo, junto com a Daniela, junto com a Franci, junto com a Rosana, fazer um belo trabalho para o município de Macaé. É isso. De nada. Gente, eu finalizo agora esse programa com vocês aqui. Incrível, sensacional. Vocês me viram chocada em alguns momentos. Peço que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. O que a gente não souber responder, porque realmente a gente precisa do auxílio de um profissional, a gente traz a Jéssica ou qualquer outro profissional aqui novamente para poder sanar essa dúvida. Mas o importante é você compartilhar. O importante é você compartilhar a informação, é você entender um pouco sobre o assunto e até para que a gente viva um mundo melhor, né? Onde a gente tenha pelo menos dentro da esfera da saúde igualdade. Muito obrigada. Tem um e-mail. Oi? A gente tem um e-mail. Ela vai deixar o e-mail para quem quiser mandar dúvidas, não é isso, Jéssica? Sim, a gente consegue sanar as dúvidas, estar presente em eventos que forem necessários para poder tentar, né, trazer a ideia do que é a saúde da população negra, do que é a política. Então, o e-mail do programa é spn.macaé@gmail.com.
spn@macaé. Não, spn.macaé@gmail.com. @gmail.com. É isso. Te agradeço pela sua participação até aqui, por ter assistido, acompanhado a gente. Até a próxima. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.